Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre métodos de resolução de sistemas lineares. O objetivo do vídeo de hoje é começar a falar sobre a técnica que é chamada de fatoração LU. Então, antes de falar especificamente sobre o que é a fatoração LU, vamos falar sobre o que é uma fatoração. Bem, quando a gente está falando de números inteiros, por exemplo, e a gente quer fatorar o número 8, a gente está dizendo que a gente quer escrever esse número como uma multiplicação de outros números. Então, por exemplo, 8 é igual a 2 vezes 4, né? Lembra que quando você tem uma multiplicação, cada pedacinho desse que aparece aqui na conta é um fator. Lembra daquela regrinha, a ordem dos fatores não altera a multiplicação? Pronto. Então, se você fala que você está fatorando um número, você está escrevendo esse número como uma multiplicação. Então, em termos de matrizes, eu vou dizer que eu tenho uma fatoração de uma matriz A se eu conseguir escrever essa matriz como multiplicação de duas outras matrizes. Então, por exemplo, imagina que eu consigo escrever uma certa matriz A como multiplicação das matrizes C e D, certo? Por que isso é útil? Imagina que eu tenho um certo sistema linear que na forma matricial ele é escrito como A vezes X igual a B. Beleza? Então, a gente sabe que, em geral, dá um certo trabalho de resolver o sistema, mas uma forma de se resolver é usar a eliminação gaussiana. E a gente sabe que se a matriz A ela tiver uma forma triangular superior, é bem simples de resolver, como a gente viu no último vídeo. Então, vamos supor que a gente sabe que a matriz A ela tem essa fatoração aqui e que as matrizes C e D são matrizes mais simples do que a matriz A, certo? Digamos, por exemplo, que uma delas é uma matriz triangular superior. Tá? Então, ela é uma matriz mais simples do ponto de vista de um sistema linear, certo? Se eu substituo isso aqui no sistema, eu ia ficar com C vezes D vezes X igual a B. Usando a associatividade da multiplicação entre matrizes, isso aqui é a mesma coisa que C que multiplica D vezes X igual a B. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que essa matriz que está aqui é um Y e ficar agora com dois sistemas lineares. Um sistema iria ser C vezes Y igual a B e o outro sistema seria D vezes X igual a Y. Quem eu quero descobrir é quem é o valor da matriz X, certo? A matriz que contém as incógnitas do meu sistema. O que eu estou fazendo aqui é, eu estou substituindo um sistema por dois sistemas, certo? Um sistema em que a matriz das incógnitas é a Y, aí achando quem é a matriz Y nesse primeiro sistema, eu substituo no segundo sistema e acho quem é a matriz X, que é a matriz que eu queria calcular desde o início. Aí você pode dizer, professor, está mais complicado, eu tinha só um sistema e agora eu tenho dois sistemas. Está melhorando? Pode ser que sim. Se as matrizes C e a matriz D, elas forem simples, pode ser que seja mais vantagem tentar resolver esses dois sistemas aqui, um de cada vez, do que tentar resolver o sistema original de uma vez só. Certo? Por exemplo, imagina que uma dessas matrizes seja triangular superior e a outra seja triangular seja triangular inferior. Se ela for triangular inferior, significa o quê? Que todos os elementos que estão acima da diagonal principal são iguais a zero. Né? Então, lembra que se a gente tivesse alguma matriz assim, por exemplo, certo? Essa aqui era uma matriz que era triangular superior, porque o triângulo está da diagonal para cima, beleza? O triângulo de elementos aqui, ó, que estão separados dessa parte que é zero, certo? Se eu tiver, por outro lado, uma matriz em que os meus elementos diferentes de zero, pode até ser que tenha alguém que seja zero aqui no meio, mas
O que interessa é que acima da diagonal principal todo mundo seja zero, certo? Então aqui o meu triângulo ele está da diagonal para baixo. Nesse caso aqui ela é uma matriz triangular superior, aqui ela é uma matriz triangular inferior, certo? Se o sistema tiver uma matriz dos coeficientes que seja uma matriz triangular inferior, ele também é muito fácil de resolver. No caso da triangular superior, a gente começava resolvendo a última equação, achava que era a última incógnita, e substituía ela na penúltima equação, achava que era a penúltima incógnita. A gente ia resolvendo do fim para o começo. Se for triangular, só que inferior, aí é o contrário, você começa resolvendo lá da primeira equação, você acha quem é a primeira incógnita, substituindo a segunda equação e acha quem é a segunda incógnita, e assim por diante. Então, se a matriz for triangular, o sistema é fácil de resolver. Se a matriz dos coeficientes for triangular, seja superior, seja inferior. Então, por que é uma fatoração LU? O L, ele vem do inglês, significa lower. Lower significa justamente inferior. E o U, ele vem de upper, também do inglês, que significa superior. Ou seja, eu vou escrever a minha matriz A como a multiplicação de uma matriz triangular inferior por uma matriz triangular que seja superior, tá bom? E mais ainda, a gente vai exigir que os elementos da diagonal da matriz L, todos eles sejam iguais a 1. Então, elementos diagonais são todos iguais a 1, certo? Para facilitar ainda mais. Então, se a gente for capaz de fazer isso, a gente vai conseguir simplificar o sistema, porque a gente vai ter que resolver esses dois sistemas aqui, certo? Em que as matrizes dos coeficientes são triangulares. Então, são sistemas simples de serem resolvidos. Beleza? Maravilha. Então, como que a gente faz para determinar qual é a fatoração LU de uma matriz? A gente vai ter alguns vídeos sobre isso. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar um caso, que é o caso mais simples, certo? Em que a gente não vai precisar ter pivotamento no escalonamento, na eliminação gaussiana. A gente não vai precisar fazer nenhuma permuta de linhas, certo? Então, para a gente conseguir explicar como que o método funciona, a gente tem que falar um pouco sobre o que são matrizes elementares, certo? Uma matriz elementar é uma matriz que aparece sempre que eu faço uma única operação elementar nas linhas da matriz identidade. Lembra quais são as operações elementares, né? A gente viu no vídeo anterior, são a gente permutar linhas, são multiplicar alguma linha por uma constante diferente de zero e aquela operação que era a operação fundamental da eliminação, que era a gente trocar uma linha pela soma dela com um certo múltiplo de uma outra linha. Beleza? Essa operação elementar aí vai ser a operação que a gente vai usar basicamente no vídeo de hoje inteiro. O vídeo vai girar em torno dessa operação elementar que está aí, certo? Então, vamos dar um exemplo aí de uma matriz elementar. Digamos que eu comece aqui com a identidade, certo? Vamos botar aqui a identidade, vamos pensar só no caso em que a matriz tem 3 linhas, 3 colunas, e eu faço essa operação elementar aqui. Ó. Vou trocar a linha 2 pela linha 2 mais 3 vezes a linha 1. Beleza? O que é que eu vou obter, né? Eu só estou mexendo na linha 2. Então, eu repito a linha 1, certo? Repito a linha 3 e vou mexer agora na linha 2. Como é que vai ficar? Estou multiplicando a linha 1 por 3 e somando com a linha 2. Então, aqui eu vou ter 3 e os outros dois continuam iguais. Então, ficou assim, certo? Essa aqui é um exemplo de uma matriz elementar, certo? Matriz elementar não quer dizer que é uma matriz simples, quer dizer só que é uma matriz que foi obtida da identidade após apenas uma única operação elementar, certo? Esse é o detalhe, só pode uma.
Só uma operação elementar pode, para você obter uma matriz elementar a partir da identidade. Beleza? Essa matriz aqui, ó, que eu obtive da identidade usando essa operação elementar, eu vou dar um nome a ela. Eu vou chamar essa matriz aqui de E, de elementar, de 2, 1, para indicar que eu estou mexendo na linha 2 e usando a linha 1 para fazer isso, e 3 aqui, porque esse 3 ele veio de onde? Ele veio daqui, ó, que eu multipliquei a linha 1 justamente por 3, certo? Beleza, mais um detalhe ainda aqui, mais uma observação importante. Digamos que eu tenha agora uma outra matriz qualquer. Vamos chamar A aqui da matriz, por exemplo, 1, menos 2, 1, vamos supor, sei lá, 2, menos 1, 4, 3, menos 3 e 2. O que é que acontece se eu multiplicar pela esquerda essa minha matriz elementar aí pela matriz A? Lembra que quando a gente multiplica matrizes, o lado que você escolhe para fazer a multiplicação, a ordem da multiplicação é relevante, tá? A ordem da multiplicação, a ordem dos fatores aqui, quando a multiplicação é entre matrizes, é relevante, pode alterar o produto, certo? Então vamos ver o que é que acontece se eu multiplico alguma matriz por uma matriz elementar, certo? Como essa aqui, sendo que a matriz elementar está do lado esquerdo. O que é que eu vou ter, né? Vamos escrever aqui a matriz elementar, 1, 0, 0, 3, 1 e 0, 0, 0 e 1, e vamos multiplicar isso aí pela matriz A. A matriz A está ali, 1 menos 2, 1, 2 menos 1 e 4, 3 menos 3 e 2. Como é que eu faço isso? São as linhas da primeira multiplicadas pelas colunas da segunda. Então, eu vou ter 1 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 0 vezes 3. Então, deu 1. 1 vezes menos 2 mais 0 vezes menos 1 mais 0 vezes menos 3. Deu menos 2. 1 vezes 1 mais 0 vezes 4 mais 0 vezes 2. Deu 1. Então, a linha 1 ficou inalterada. Ficou igual ao que eu tinha antes. Agora, vamos ver como é que fica aqui. Eu vou ter 3 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 0 vezes 3. Então, vai dar 3 mais 2 mais 0, deu 5. Beleza? Agora, 3 vezes menos 2 mais 1 vezes menos 1 mais 0 vezes menos 3, deu menos 6 menos 1 mais 0, deu menos 7. Beleza? Tá certo? E aqui, 3 vezes 1, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, deu 3 mais 4 mais 0, deu 7. Tá bom. E aqui no fim eu vou ter 0 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, deu 3. 0 vezes menos 2, mais 0 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 3. Repetiu aqui o menos 3. 0 vezes 1, mais 0 vezes 4, mais 1 vezes 2, deu 2. Então, a linha 1 e a linha 3 não foram alteradas, só quem foi modificada foi a linha 2, certo? A gente obtém esse resultado aqui. E o que é que acontece se eu venho aqui na matriz A e aplico nela exatamente essa operação elementar aqui, ó, a operação elementar que definiu essa matriz elementar. Então, se eu pego a linha 2 dela e substituo por linha 2 mais 3 vezes a linha 1, o que é que vai ficar? Bem, eu não estou mexendo nem na linha 1 nem na linha 3, então eu repito as duas, certo? Eu mexo só na linha 2, então como é que vai ficar? Multipliquei a linha 1 por 3 e somei com a linha 2, ficou 3 mais 2, deu 5, beleza? E multipliquei aqui também, ó, menos 2 vezes 3 deu menos 6, menos 1 deu menos 7, e 3 vezes 1 mais 4 deu 7. Então, repara que a gente obteve exatamente a mesma matriz que a gente obteve aqui. Tá bom? Ou seja, fazer uma operação elementar nas linhas de uma matriz é a mesma coisa, tem o mesmo efeito lá na matriz do que multiplicar
essa matriz pela matriz elementar correspondente, sendo que a matriz elementar tem que estar do lado esquerdo, certo? Certo? Grava isso aí. Aplicar a operação elementar é a mesma coisa que multiplicar a matriz pela matriz elementar correspondente pela esquerda. A matriz elementar tem que estar pela esquerda, tem que estar do lado esquerdo, certo? Mas algumas propriedades dessas matrizes é que elas são sempre, por exemplo, são sempre matrizes inversíveis. Então, digamos que eu tenha a matriz elementar E, I, J e alfa. Quem que seria a inversa dessa minha matriz aí? Vamos mostrar com um exemplo que a inversa dela é justamente E, I, J e menos alfa, certo? Vamos ver isso com um exemplo. Como é que eu acho quem é, por exemplo, vamos ver que isso aqui dá a identidade, certo? Então, digamos, quem é que é a matriz vamos supor, 2, 1 e 3, né? Aquela matriz que a gente tinha ainda agora. E vamos multiplicar ela pela matriz E2, 1 e menos 3. Então, essa minha primeira matriz aí era 1, 0, 0, certo? 3, 1 e 0, 0, 0 e 1. Vamos multiplicar ela pela matriz E2, 1 e menos 3. Para achar mais rapidamente quem que é essa minha matriz aí, repara aqui, qual que é a única diferença entre essa matriz aqui e a identidade? É exatamente esse elemento aqui. Esse elemento está em que posição? Está na linha 2 e na coluna 1, certo? E o que ele tem aí é um 3 ao invés de um 0, certo? Então, como é que eu acho quem é a matriz E2, 1 e menos 3? Ela vai ser idêntica à matriz identidade, com exceção dessa posição aqui, na linha 2 e coluna 1. Então, eu vou ter aqui 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. E a única coisa que vai ser diferente é o cara que vai ficar aqui, que é justamente o menos 3, tá? Beleza, vamos mostrar que se eu multiplicar essas duas matrizes, vai dar justamente a matriz identidade. Vamos lá. 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 3 mais 0 vezes 0, deu 1. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 0, deu 0. 1 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0 mais uma vez. 3 vezes 1 mais 1 vezes menos 3 mais 0 vezes 0, deu 0. 3 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0, dá 1. 3 vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1 mais 0 vezes menos 3 mais 1 vezes 0, dá 0. 0 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, de novo 0. 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 1 vezes 1, dá 1. Então, realmente deu a identidade. Eu não tô fazendo uma demonstração geral, tá? Que isso aqui é verdade, mas repara que quando eu faço essa operação aqui, eu tô desfazendo o que eu fiz nessa, beleza? Então, quando eu multiplico a identidade por essa matriz aqui, eu estou colocando um alfa na posição IJ. Quando eu multiplico agora por essa outra matriz aqui, eu estou voltando a ter o zero naquela mesma posição, na posição I e J. Beleza? Então, toda matriz elementar E e J é inversível, tem inversa, e a inversa dela, a inversa de E e J alfa, é E e J de menos alfa. Certo? Essa é uma propriedade que é importante. Agora, outra propriedade que a gente vai utilizar daqui a pouco, que é a seguinte. Se eu pego, por exemplo, e faço E2, 1 alfa e multiplico, digamos, por E3, 1 beta, certo? Então, agora, repara que é diferente do que eu tinha antes, né? Porque antes eu estava mexendo exatamente nas mesmas duas linhas, certo? Agora não. Agora aqui eu tenho esse número aqui, que é um 3, e aqui é um 2. Quem que é a matriz E2, 1 alfa? Ela é igual à identidade, menos na posição da linha 2 e coluna 1. Então, só vai mudar
aqui e o cara vai ser exatamente o alfa, beleza? E a gente vai ter isso aqui. Quem que é a matriz E31 beta? De novo, ela é igual à identidade. O único ponto em que ela é diferente da identidade é na linha 3, coluna 1, que ela tem um beta. E o resto é igual à identidade. Vamos multiplicar isso aí, para ver quanto é que vai dar. Deixa eu aumentar isso aqui. Aqui eu vou ter o quê? 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes beta, deu 1. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 0, dá 0. 1 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 1, dá 0. Alfa vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes beta, deu alfa. Alfa vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 0, deu 1. Alfa vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0 de novo. 0 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 1 vezes beta, deu beta. 0 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, deu 0. E finalmente 0 com 0, 0 com 0 e 1 com 1, deu 1. Certo? Então repara aqui ó, que eu estou usando que essa multiplicação aqui, ela vai fazer com que eu pegue a identidade e aí coloque um alfa na posição justamente 2 e 1 e um beta na posição 3 e 1. Tá? Analogamente, se eu fizesse essa conta aqui, eu não vou fazer, tá? Se eu fizesse E21 alfa vezes E31 beta vezes E32 gama. Aí quanto que vocês acham que vai dar? Não vou fazer a conta, mas fica aí como tarefa para vocês ver que vai dar exatamente isso aqui, ó. 1, 0, 0, alfa 1 e 0, e aqui embaixo vai dar beta, aí gama e 1. Exatamente nas posições correspondentes. Na posição da linha 2 e coluna 1 tem um alfa, na linha 3 e coluna 1 tem um beta, e na linha 3 e coluna 2 tem um gama, certo? Essas propriedades aí podem ser estendidas também para matrizes com mais linhas e mais colunas, desde que sejam matrizes quadradas, que o número de linhas seja igual ao de colunas. Mas o que importa é que o resultado é sempre uma matriz ó, que é triangular inferior, certo? Todo mundo que está acima da diagonal principal é zero. Eu concordo que a definição é um pouco confusa, porque eu olho para os zeros acima, mas ela é triangular inferior, beleza? Mas releva isso daí, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer para achar quem é a fatoração LU? Eu vou usar alguma coisa que eu saiba que gera ao menos uma das duas matrizes. Gera ao menos uma matriz triangular que seja inferior ou que seja uma matriz triangular superior. E a gente sabe, a gente viu no último vídeo que a eliminação gaussiana, que o final dela, da forma que a gente está fazendo, é exatamente uma matriz triangular superior. Então a gente vai começar fazendo a eliminação gaussiana. O que ficar no fim é uma matriz triangular superior. E aí a gente dá um jeito de fazer com que uma matriz triangular inferior apareça. E a ideia vai ser usar algumas dessas relações que a gente viu aqui, algumas dessas propriedades, certo? Vamos ver o que é que a gente faz com um exemplo. Mas lembra disso aí que a gente fez, tá? Eu vou estar sempre relembrando, sempre que a gente precisar. Tá bom, o exemplo agora vai ser o seguinte. Vamos pegar a matriz A igual a 1, menos 2 e 1, 2 menos 1 e 2 menos 1 e 4, beleza? 3 menos 3 e 2. E vamos usar, então, vamos determinar quem é a fatoração LU, vamos determinar quem é que é L e quem é que é U, quem são essas duas matrizes aqui, e vamos usar isso para resolver o seguinte sistema. Digamos que eu tenha AX igual a B, certo? Eu quero descobrir quem é a matriz X, se a matriz B for a matriz 1, 7 e 5. Certo? 1, 7 e 5. Então, como eu falei, a ideia inicial da gente vai ser olhar para a eliminação gaussiana. Vamos lá então, vamos começar aqui escalonando a matriz A. A gente tem 1 menos 2, 1, 2 menos 1
4, 3 menos 3 e 2. Quem é o primeiro pivô da gente? Aqui eu não estou usando pivotamento, certo? Eu vou sair escalonando normalmente. Depois a gente vê o que é que a gente faz se precisasse se precisasse usar pivotamento. Tá bom? Então eu vou usar o 1 para zerar os outros dois termos da minha primeira coluna. Que é que eu vou ficar? A gente vai fazer linha 2. Isso aí vai virar linha 2 menos 2 vezes a linha 1, certo? E a linha 3... Não, vamos fazer devagar, vamos fazer uma de cada vez. Então, como é que eu vou ficar agora? Eu vou ter ainda aqui em cima 1, menos 2 e 1. Aqui no meio agora, aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ficar com menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 1 dá 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 com 4 dá 2. Repito ainda a linha aqui embaixo. 3 menos 3 e 2. Beleza. Agora, de novo, eu vou usar o 1 aqui para zerar lá embaixo. Para botar aqui um 0. Certo? Então, a minha conta vai ficar assim agora. Eu vou pegar a linha 3 e vou substituir essa linha por ela, menos 3 vezes a linha 1. O que é que vai dar? Não estou mexendo na linha 1, não estou mexendo na linha 2, beleza? E na linha 3, aí eu vou ter 0 aqui, menos 3 vezes menos 2 dá 6, 6 menos 3 dá 3, menos 3 vezes 1 dá menos 3, com 2 dá menos 1. Beleza. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou usar ele para zerar o 3 que está lá embaixo. Então a operação que a gente vai fazer agora vai ser linha 3, vai virar linha 3 menos a linha 2, certo? Menos 1 vezes a linha 2. Menos 1 vezes a linha 2. Então repete a linha 1, 1 menos 2 e 1. Repete a linha 2, 0, 3 e 2. E aqui eu vou ficar com 0, 0. E aqui eu só estou fazendo o menos 1 menos o menos 2. Então aqui, desculpa, menos 1 menos 2. Então aqui embaixo ficou menos 3. Maravilha, cheguei em uma matriz que é triangular superior. Então eu vou dizer que essa matriz aqui é que é a minha matriz U da fatoração. Certo? Falta achar agora quem é a matriz, quem é a matriz L. Beleza? Lembra que a gente sabe que fazer uma operação elementar como essa aqui é a mesma coisa que multiplicar pela esquerda por uma matriz elementar correspondente. Quem que é a matriz elementar correspondente a essa operação aqui? Ó? A primeira operação elementar que a gente realizou é a matriz E, 2, 1 e menos 2. Quem que é a matriz elementar correspondente à segunda operação elementar que a gente fez? É a matriz E, 3, 1 e menos 3. E aqui, como é que fica? É a matriz E, 3, 2 e menos 1. Tá bom? Para facilitar a vida, eu vou dizer que essa matriz aqui, né? Essa matriz, ela é justamente a minha matriz A, é a minha matriz original. Vou dizer que essa matriz aqui é a matriz A1 e que essa matriz aqui é a minha matriz A2, certo? Então, pelo que a gente viu, a gente sabe como é que a gente faz aqui. Ó. Se eu aplico essa matriz aqui ó, à esquerda da matriz A, vai me dar justamente a matriz A1. Então, A1 é igual a matriz elementar, é 2, 1 de menos 2, vezes A. Agora, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Se eu multiplico essa matriz aqui, à esquerda, pela matriz A1, vai dar justamente a matriz A2. Então, A2 é quem? A2 é 3, 1 menos 3 vezes A1. Certo? Continuando, isso aqui vai ser o quê? Vai ser E3, 1 menos 3 vezes A1. Só que A1 é quem? É E2, 1 menos 2 vezes A. Certo? Seguindo adiante agora. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Se eu multiplico
E3, 2 menos 1 à esquerda pela matriz A2 vai dar U, tá? Então, U é quem? U é E3, 2. Deixa eu ajeitar esse igual aqui. E3, 2 menos 1 vezes A2. Só que a gente já tem uma fórmula aqui para a matriz A2. Então, vai ficar U igual a E3, 2 menos 1. 3, 2. E3, 2 menos 1 vezes a matriz A2. Aí ficou E3, 1 menos 3 vezes E2, 1 menos 2 vezes A. Certo? Então, aqui eu estou com uma fatoração da matriz U. Eu quero uma fatoração da matriz A. Então, eu vou passar todas essas matrizes aqui lá para o outro lado. Só que tem que tomar muito cuidado agora, porque a ordem da multiplicação de matrizes, ela é importante, né? Então, eu vou jogar todo mundo lá para o outro lado, mais um de cada vez, certo? Pronto, como assim? A primeira que eu vou jogar lá para o outro lado vai ser essa matriz aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer para jogar ela para o outro lado? Eu tenho que multiplicar dos dois lados pela inversa dela, certo? Tenho que jogar ela para o outro lado multiplicando pela inversa. É a mesma coisa quando a gente quer dividir, quando a gente quer fazer, por exemplo, se a gente tem 2x igual a y e a gente está querendo isolar o x, a gente multiplica dos dois lados por 1/2, vai ficar x igual a 1/2 vezes y. E 1/2 é o inverso do 2, né? Mesma coisa aqui, certo? Então, fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte, ó, multiplicar do lado esquerdo pela inversa da matriz inicial aqui. Então, eu vou ter E3, 2 menos 1, a inversa dela, vezes U. Vezes U, certo? Deixa eu botar isso mais para cá um pouquinho. Espera aí, assim, pronto. Deixa eu botar isso aqui mais para cá um pouquinho, para a gente ficar com mais espaço. Pronto. Beleza. Então, eu joguei essa matriz lá para o outro lado. Agora, eu vou jogar essa matriz aqui lá para o outro lado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar dos dois lados pela inversa dela. Lembra que eu já multipliquei pela inversa dessa aqui, não foi? Só que ela vezes a inversa dá quanto? Dá a identidade. E a identidade vezes qualquer matriz não muda nada. Então, eu posso agora desprezar essa matriz aqui do lado direito, certo? Vou agora multiplicar dos dois lados pela inversa da segunda matriz aqui. Então, vamos jogar ela lá do outro lado agora. Eu vou multiplicar do lado esquerdo. Quem é que está do lado esquerdo agora? É essa matriz aqui. Multiplico essa do lado esquerdo pela inversa dessa outra. Então, vou multiplicar aqui ó, por E3, 1 menos 3, a inversa dela. Fazendo isso, multiplicando por essa inversa aqui de ambos os lados, vai ficar essa matriz vezes a inversa dela, de novo da identidade, eu posso já me livrar dessa matriz, certo? Finalmente, restou apenas essa outra aqui, E2, 1 menos 2. Também multiplico de ambos os lados pela inversa dela. A gente ficou com essa matriz aqui igual a esse restinho que sobrou aqui do lado direito. Multiplico de ambos os lados pela esquerda, pela matriz inversa dessa. Quem que é a matriz inversa dela? É E2, 1 menos 2, inversa. Multiplicou. Quando eu multipliquei aqui essa pela inversa dela também cancelou, restou apenas a matriz A do outro lado. Beleza? Deixa eu apagar aí o escalonamento, certo? Para a gente ficar com mais espaço. Beleza? Para a gente ficar com mais espaço. Então, o que a gente tem aqui nesse ponto é essa equação aqui, né? Mas lembra, quem que é a inversa da matriz E2, 1 e menos 2? É a matriz E2, 1 e é mais 2 aqui. É só mudar o sinal do alfa, é só mudar o sinal do cara que está aqui dentro dos parênteses. Então, essa equação aqui é a mesma coisa que o seguinte. E2, 1 mais 2 aqui, vezes agora a inversa dessa outra. Quem que é a inversa dessa? É E3, 1 mais 3 vezes a inversa dessa outra aqui, que é E3, 2 mais 1 vezes U igual a A. Agora foi. Por quê? Porque a última observação que a gente viu antes de a gente apagar o
quadro da última vez, foi que essa multiplicação aqui, ela é uma matriz que é triangular e é inferior. Então, a gente conseguiu obter a nossa matriz triangular inferior. A gente já sabe quem era a matriz triangular superior, né? A gente apagou aqui, mas eu anotei. Quem é que é a matriz triangular inferior agora? A matriz triangular inferior, como é que a gente acha isso? A gente viu ainda agora. A gente vai ter exatamente a identidade aqui em cima, 1, 0, 0, 1, 0 e 1. E quem é que fica aqui? Na posição 2 e 1, linha 2 e coluna 1. Quem entra é esse 2 aqui. Nessa posição aqui, ó, linha 3 e coluna 1, quem entra é esse 3 aqui. E nessa posição aqui, linha 3 e coluna 2, quem entra é esse 1 aqui. Então, essa é a matriz L, certo? E a matriz U, que a gente tinha achado no final do escalonamento, aí ela era quem? Ela era 1, menos 2 e 1, 0, 3 e 2, tá? E 0, 0 e menos 3. Certo? Então, essa aí é a fatoração LU da matriz A. Se eu fizer L vezes U, vai dar justamente a matriz A. A gente conseguiu fatorar. Beleza? Vamos agora para outra parte do exercício, que é resolver esse sistema aí usando a fatoração LU. Então, deixa eu aqui liberar o espaço, certo? Para a gente usar essas matrizes. Beleza? Então, L e U estão aí. Tá bom, então como é que a gente faz? A gente sabe que A é igual a L vezes U. Substitui isso aqui no sistema, vai ficar L vezes U vezes X igual a B, que é a mesma coisa que L que multiplica U vezes X igual a B. Aí qual que é a jogada? É dizer que U vezes X é Y e ficar com dois sistemas. Um sistema é L vezes Y igual a B. O outro sistema é U vezes X igual a Y. Vamos resolver esses sistemas. Vamos começar com esse sistema daqui, ó, com esse sistema aqui que envolve só o Y. Que sistema é esse? A gente tem 1, 0, 0, 2, 1 e 0, 3, 1 e 1, vezes a matriz Y. Digamos que a matriz Y é a matriz Y1, Y2 e Y3, e isso dando igual à matriz B. A matriz B está lá em cima, ó, é 1, 7 e 5. Certo? 1, 7 e 5. Tá bom. Então, como é que vai ficar, né? A gente pode voltar agora para a forma de sistema que a gente tinha, da forma original. Qual que seria a minha primeira equação aí? Seria 1 vezes y1 mais 0y2 mais 0y3 igual a 1. Então, o y1 é igual a 1. Quem é a segunda equação? 2y1 mais 1y2 mais 0y3 igual a 7. Então, 2y1 mais y2 igual a 7. E a terceira equação é 3 vezes y1, certo? Mais 1y2 mais 1y3 igual a 5. Então, a gente resolve. A gente sabe aqui que o y1 é 1. Então, quem que é o y2? Substitui na segunda equação. Aí vai ficar y2 é igual a 7 menos... Vou botar aqui. y2 é igual a 7 menos 2y1, só que o y1 é 1. Então, deu 7 menos 2 igual a 5. Certo? Aí, agora, substitui aqui. Quem é que é o y3, que é o que falta ainda? Vai ser 5 menos 3 vezes y1, que dá 3, menos y2, então menos 5. Certo? Ou seja, o y aí vai dar menos 3. Aí a gente pega essas informações e substitui agora aqui, na matriz y. A gente ficou com 1, 5 e menos 3 nessa matriz aí dos termos independentes do segundo sistema que a gente tem que resolver. Vamos resolver agora esse sistema aí, tá certo? Como é que vai ficar? A gente tem ó, U, quem é que é U? U tá ali, é 1, vamos escrever aqui, 1, menos 2 e 1, 0, 3 e 2, 0, 0 e menos 3, multiplicado pela matriz x. Vamos dizer que a matriz x é x1, x2, x3,
igual a y, a matriz que a gente acabou de achar do primeiro sistema. 1, 5 e menos 3. Então, como é que o sistema fica, né? Que é a primeira equação? É 1 vezes x1 menos 2 vezes x2 mais 1 vezes x3 igual a 1. Quem que é a segunda equação? 0 vezes x1 mais 3 vezes x2 mais 2 vezes x3 igual a 5. E a última equação é menos 3x3 igual a menos 3. A gente resolve esse sistema agora. Pela última equação, a gente vê que o x3 é 1. Então, pega esse valor aí e substitui na segunda equação. O que é que vai dar? 3x2 é igual a 5 menos 2x3. Então, 5 menos 2 deu 3. Significa, então, que o x2 é 1 também. Beleza? Agora, pega o x2 e o x3 e joga na primeira equação. Então, o que é o x1? x1 vai ser 1. Aí eu tenho menos 2x2, passa para o outro lado, mais 2x2. E o x3 daqui passa para lá, menos x3. O que é que deu, então? 2x2 é quanto? 2x2 é 2, certo? E menos x3 dá menos 1. Então, o que é que ficou? Ficou 1 mais 2, menos 1. Deu 2. Beleza? Então, o x1 é 2, o x2 é 1 e o x3 também é 1. Então, a gente conseguiu resolver o sistema. A solução do sistema é a matriz x, dada por 2, 1 e 1. Beleza? É assim que a gente usa a fatoração LU para se resolver sistemas lineares, para resolver sistemas de equações lineares. Certo? Mas aí você pode dizer, professor, a gente precisou fazer a eliminação para resolver. Então, qual que é a vantagem? Tá bom, do ponto de vista de resolver apenas um sistema, realmente não tem tanta vantagem. Mas vamos ver agora o seguinte, já supondo que a gente já sabe quem é a matriz L e quem é a matriz U, que entram na fatoração dessa matriz aí. Beleza? Vamos supor agora que a gente tem outro sistema para resolver, com uma matriz B diferente, certo? Com uma matriz B diferente. Digamos agora que a matriz B é 0, 2 e 6. Tá bom? Então, vamos apagar aqui algumas coisas. Tá certo? Vamos apagar isso aqui tudo. Isso aqui também. E isso aqui. Beleza. Então, até aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque agora eu já sei quem é a fatoração LU de A. Tá bom? A única coisa que eu tenho que fazer agora, que eu já sei quem é a fatoração LU de A, é resolver esses dois sistemas aqui, que são bem mais fáceis de resolver do que o sistema original. Tá certo? Eu não preciso fazer escalonamento mais aqui, porque eu já sei quem são as matrizes triangular inferior e superior, que vão me ajudar. Certo? Então, em que situação que a fatoração LU nos dá uma grande vantagem? Ela nos dá uma grande vantagem se eu tiver que resolver vários sistemas em que todos eles têm a mesma matriz dos coeficientes. Certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar, né? A gente tem que substituir a matriz L. Então, vai ficar aqui 1, menos 2 e 1, 0, 3 e 2, 0, 0 e menos 3. Eita, eu estou colocando a matriz U. Desculpa. Então, é 1, 0, 0, 2, 1 e 0, 3, 1 e 1. Multiplicar pela matriz Y. Vamos supor que a matriz Y, de novo, é Y1, Y2 e Y3, beleza? Igual a matriz B. A matriz B lá agora é 0, 2 e 6. Então, qual é o sistema? Vamos voltar para as equações. Primeira equação é 1 vezes Y1 igual a 0. Segunda equação é quem? 2Y1 mais Y2 igual a 2. Terceira equação é 3Y1 mais Y2 mais Y3 igual a 6. Espera aí que aqui a segunda não é 0 não. A segunda é 2. Certo? Então a gente sabe que o Y1 é 0, já foi. Substituindo aqui, ó, o Y1 é 0, então o Y2 é 2. Certo? E se o Y1 é 0 e o Y2 é 2, então o Y3 é igual a 4. Então, a gente já achou bem rapidamente aí quem é a matriz Y. Vamos escrever ela aqui.
Matriz Y é 0, 2 e 4. Maravilha. Agora vamos resolver o outro sistema. O sistema em que tem como matriz dos seus coeficientes a matriz U. Então vai ficar U, 1, menos 2, 1, 0, 3, 2, 0, 0 e menos 3, vezes a matriz X. Vamos dizer que a matriz X é x1, x2, x3. Beleza? Maravilha. Igual a matriz Y. 0, 2 e 4. Tá bom? Beleza. Então, como que o sistema vai ficar? O sistema vai ser x1 menos 2x2 mais x3 igual a 0. Segunda equação, 3x2 mais 2x3 igual a 2. E a última equação é menos 3x3 igual a 4. Então, pela última equação, a gente fica com x3 igual a menos 4 terços. Certo? Vamos ver como é que fica agora o x2 na segunda equação. Aí eu vou ter 3x2 igual a 2 menos 2x3. Então, 2 mais 8 terços. 2 é 6 terços. 6 terços mais 8 terços, 14 terços. Então, x2 vai dar 14 sobre 9. Certo? x2 dá 14 sobre 9. E, para finalizar, vamos ver quanto é que fica aqui. Deixa eu escrever aqui mesmo, né? Então, o x1 vai ser quem? x1 vai ser 0, né? Então, 2x2, passei para lá. 2x2 vai dar 28 sobre 9. Menos x3. Então, menos 4 terços vai dar mais 4 terços. Então, quanto é que vai dar isso, né? Vamos tirar o MMC. Se eu escrever aqui em cima, né? O x1 vai ser quem? x1 vai ser 28 sobre 9 mais 4 sobre 3, multiplicando em cima e embaixo por 3, para ficar os dois com o mesmo denominador. Então, mais 12 sobre 9. Então, o x1 vai ser 28 mais 12, 40 sobre 9. Esse que é o x1. Então, a solução daqui, a gente acabou de achar. A solução é x igual a 40 sobre 9, 14 sobre 9 e menos 4 sobre 3. Agora sim, a conta foi bem mais rápida do que seria se a gente tivesse que fazer a eliminação desde o início. Por quê? Porque agora a gente já sabe quem é a fatoração LU da matriz A. Certo? Então, mais uma vez, repetindo. A vantagem de se ter uma fatoração é que se você tiver que resolver vários sistemas com a mesma matriz dos coeficientes, você só vai ter o trabalho apenas uma vez. Certo? Só na primeira vez você vai ter que achar quem é L e quem é U. Todas as outras vezes, a única conta que tem que fazer é resolver esses dois sistemas aqui que são bem mais simples. Beleza? Então, só para recapitular, como foi que a gente achou as matrizes L e U, né? Vamos refazer o escalonamento aqui, só para a gente ver direitinho o que é que aconteceu. Certo? Só para fixar. Então, vamos pegar aqui a matriz A, vamos ver do começo, para a gente ver passo a passo o que é que aconteceu. Quem é que é A? É 1 menos 2, 1, 2 menos 1, 4, 3 menos 3 e 2. Primeira coisa que a gente fez foi usar esse 1 daqui para zerar esse 2. Então, que operação elementar que a gente fez? A gente jogou aí com linha 2, vira linha 2, certo? Menos 2, linha 1. Olha, então a gente está mexendo com quem? A gente está usando aqui a matriz elementar E, 2, 1 e menos 2. Lembra que quando a gente isolou a matriz A no fim, a gente teve que multiplicar pela inversa dessa matriz. Quem que é a inversa dela? Quem que é a inversa dela é só mudar o sinal daqui de dentro. Ao invés de menos 2, vai dar mais 2. Então, quando eu for olhar para a matriz L, nessa posição aqui, linha 2, coluna 1, o termo que vai ter vai ser exatamente esse. Então, ó, justamente esse 2 que está aqui. Certo? Quem é a matriz que a gente fica agora aqui? Né? A gente vai ter, vamos rápido aqui, 1, menos 2, 1. Aqui vai dar 0. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 1, 3. Menos 2 vezes 1 mais 4 dá 2. Repetir a outra. Beleza? O que é que eu faço agora? Agora eu tenho que pegar esse 1 aqui e zerar o 3 que está aqui embaixo.
Então, qual é a operação elementar que a gente faz? Você vai fazer linha 3, vai virar linha 3 menos 3 vezes a linha 2. Então, fazendo isso, a operação elementar associada, desculpa, a matriz elementar associada é 3, 2. 2 não, tá errado aqui, tá? Aqui é 1, certo? Aqui é L1. L1 aqui, beleza? E aqui embaixo também tá errado. Não é 2 aqui, é 1. É 3, 1, certo? Menos 3. Essa é a matriz elementar associada. Mas, de novo, quando eu isolo a matriz A, eu tenho que multiplicar pela inversa dela. E aí eu mudo o sinal daqui de dentro. Ao invés de ficar com menos 3, eu fico com mais 3. E aí o número que entra nessa posição daqui da matriz L é justamente o 3 que ficou aqui, ó. Olha ele aqui. Beleza? Quem é a matriz que a gente obtém? A matriz que a gente obtém agora é 1, menos 2, 1, 0, 3 e 2, 0, 3, né, que ficou menos 3 vezes menos 2, deu 6, menos 3, deu 3, menos 3 vezes 1 mais 2, deu menos 1. Para finalizar, eu tenho que pegar esse 3 que está aqui e zerar esse 3 que está aqui embaixo. Qual é a operação elementar que eu faço? É linha 3, vai virar linha 3, menos uma vez, né, a linha 2. Então, qual é a matriz elementar associada? É a 3, 2, menos 1. Tá bom? Então, quando eu for isolar a matriz A, mudo o sinal aqui. Então, nessa posição correspondente aqui, ó, linha 3 e coluna 2 da matriz L, quem entra é esse 1 que está aqui, que é exatamente esse 1 que está aqui, certo? Ou seja, a constante que eu usei aqui, menos 2, ela entra nessa mesma posição na matriz L com sinal trocado. Esse menos 3 que apareceu aqui, ele entra na mesma posição, 3 e 1 da matriz L com um sinal trocado. E esse menos 1 que está aqui, ele entra na mesma posição, 3 e 2 da matriz L com um sinal trocado, certo? Quando eu fizer isso, eu vou chegar justamente na matriz 1, menos 2, 1, 0, 3 e 2, 0, 0 e menos 3, que é a matriz U. Beleza? Então, eu já sei como é que eu acho esse cara e esse cara, esses três termos circulados aí da matriz L e os outros. Bem, na diagonal vai ser todo mundo igual a 1, isso aí é uma definição, sempre vai ser assim, tá? E acima da diagonal todo mundo é zero, porque é uma matriz triangular inferior. Então, a gente já sabe como que faz para achar a matriz L e a matriz U. No próximo vídeo, a gente resolve alguns exercícios, porque esse vídeo aqui já está um pouco longo. Beleza, pessoal? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.